Olá pessoal, Gilberto Gomes aqui, fundador do canal Fundo Dinheiro, e mais uma aula do canal. Vou explicar aqui uma estratégia de milhas aéreas, o passo a passo para que você consiga executar essa estratégia. Vou mostrar os detalhes da promoção, tudo os detalhes para que você consiga executar a promoção. Gostaria de deixar os meus agradecimentos para quem está se inscrevendo, quem está dando like, quem está fortalecendo aqui o nosso canal, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. O passo a passo. Então, o tema da nossa aula de hoje é promoção Livelo com o programa Tudo Azul, da companhia Aérea Azul, com 100% de bônus. Uma excelente oportunidade. Então, vou mostrar aqui para vocês os detalhes, depois vou mostrar, compartilhar a tela aqui com vocês para que vocês entendam duas situações. Eu vou fazer a transferência com 40 mil pontos, e aí vou mostrar mais de lucro, e vou fazer a transferência também com 150 mil pontos para transformar em 300 mil milhas. Eu vou mostrar as duas situações e aí você vai executar o que acha melhor dentro de sua estratégia. O ideal é que você faça essa estratégia se a conta da Azul for uma conta virgem, ou seja, que você não fez nenhuma venda ainda. Aí você consegue analisar as duas situações e vai executar o que for melhor para você dentro do fluxo de caixa que você tem. Você tem que analisar seu fluxo de caixa para ver se vai sentir também. Então, bora lá. Então, como participar? Primeiro você faz cadastro na campanha, que é só no site da Azul, você faz o cadastro na campanha. A campanha começou do dia 26 até o dia 29 de 2 de 2022. Né? Após se cadastrar, transfira seus pontos, no mínimo 1.000 pontos, né? Para você fazer a transferência. E aí você vai receber esse bônus dentro de 10 dias úteis. Geralmente é antes, né? Mas possa ser que demore os 10 dias úteis. Então, e ainda tem nessa campanha também tem um bônus adicional por tempo de clube, né? Que pode chegar até 20% do valor, tá certo? Então, 5% quem vai ganhar? Quem é assinante do clube Tudo Azul há mais de 6 meses vai ganhar 5% de adicional. Quem é 10% vai ganhar quem faz parte do clube 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 há mais de um ano. E 20% só vai conseguir ganhar quem é do clube 10 mil e 20 mil há mais de um ano. Então são essas situações que ainda tem que observar nessa promoção. Se sua intenção é vender as milhas, você tem que analisar também quantos CPF você tem disponível para saber a quantidade de milha que você vai conseguir vender nas plataformas. Então tem que ter esse cuidado, esse detalhe também. Você tem que saber quantos tem disponível. Se for uma conta virgem, tranquilo, você pode vender o máximo que você puder e que a empresa estiver comprando. Mas se não for uma conta virgem, você tem que observar quanto é que você pode mandar, porque senão você pode ultrapassar a quantidade que a empresa pode comprar e aí você vai ter prejuízo nessa situação aí. Então na situação 1 aqui, nesse caso 1 aqui, o que acontece? Aqui você assina, aqui a gente vai simular como se você fosse transferir só 40 mil pontos para transformar em 80 mil milhas. Nessa primeira situação aqui, você vai assinar o clube, certo? O clube 1.000 por R$ 41,90 e você vai comprar mais 7 mil pontos, que aí você tem que ter 20% do que você precisa e o restante você vai comprar no carrinho. Então 8 mil ele vai representar 20% de 40 mil, então você precisa comprar só 8 mil vezes 42, que vai dar 336, dividido em até 10 vezes, vai ficar 33,60. Essa é a primeira parte da compra. Então na segunda parte você vai comprar os 32 mil pontos no carrinho. Quando eu fiz a simulação aqui, o milheiro estava saindo em torno de 34,81. Pode ser que seja um valor diferente. Eu fui e arredondei para 35 para facilitar o entendimento. Tá bom? Então aqui eu coloquei 32 mil pontos vezes 35, que é o valor do carrinho, que deu 1.120, dividido em 10, as parcelas de 112. Você tem que lembrar, se você for fazer com 40 mil, você tem que ter a parcela de 33,60 e de 112. Você soma essas duas parcelas dividido por 10, que é o valor que você vai ficar pagando mensalmente, até que o dinheiro das vendas das milhas retorne para você. Tem que entender isso também. Então o investimento total é o que? 336 mais 1.120, que dá em torno de 1.456. O valor da venda, antes de eu fazer essa aula aqui, foi o que eu fiz. Eu fiz a simulação, dava 2.240 menos 1.456, dá um lucro de 784 nessa estratégia, se você fizer a transferência só com
de 40 mil pontos, tá bom? Essa situação. Na Azul, quando você vai vender na Hot Milhas, quando o valor, a quantidade é menor, o valor do milheiro é maior. Você tem que analisar. Aqui é uma excelente estratégia para quem está começando, tem pouco fluxo de caixa para poder você começar, porque as parcelas não vai ficar tão altas, dá para encaixar aí, uma parcela aí vai ficar em torno de 150, né, o valor que você vai ficar pagando as parcelas. E aí seria uma estratégia para você levantar fazer seu primeiro levantamento de capital para ir executando outras estratégias, tá bom? Eu vou mostrar aqui como é que vai ficar quando você for fazer a compra lá na hora de fazer a transferência. Primeiro você se cadastra na promoção lá na Azul, que é só colocar seu CPF, se cadastrar, tira o print da tela, tranquilo. E aqui quando você vier fazer a compra, depois que você comprar aqueles 8 mil pontos que você vier fazer a compra, aqui ó, o próprio carrinho já vai dar a sugestão para você, vai dizer que seu saldo é insuficiente, você não vai ter ponto suficiente. Aí ele vai dar a sugestão que 8 mil pontos, que é o que você já tinha comprado inicialmente, que foi o que eu ensinei lá, mais o restante aqui ó, 1114, tá certo? Então aqui é a estratégia do carrinho. Essa é a situação para 40 mil pontos, tá bom? Vai aparecer provavelmente vai aparecer do jeito que eu estou mostrando e compartilhando a tela aqui com vocês, tá bom? Aí você escolhe essa opção de baixo, 8 mil pontos mais 1114,87, tá bom? Depois passa o cartão, divide, fecha o pedido e é só esperar os pontos caírem lá, você coloca na plataforma para vender, aguarda o prazo, que agora na Hot Milhas está em torno de 3 meses, 90 dias, então você tem que saber que tem que esperar o prazo. Por isso que você precisa ter fluxo de caixa, porque até o dinheiro chegar de volta, você precisa ter pelo menos das 3 ou 4 primeiras parcelas também. Você tem que entender isso nesse processo. Então, na situação 2, você vai assinar o Clube Livelo, R$ 41,90. 30 mil vai representar, vai comprar 30 mil pontos a 42, 30 mil vai representar 20% de 150, porque nessa situação aqui a gente está comprando 150 mil pontos para transformar em 300 mil milhas, certo? Então 30 vezes 42 dá 1.260, dividido por 10, a parcela vai ficar 126, essa é a primeira parte da compra. O restante, que é 120, você vai comprar no carrinho, que aí você vai comprar 35, estava 34,81, quando eu fiz a simulação, eu arredondei aqui, não vai dar o valor exato, tá bom? E vai dar 4.200 dividido por 10, eu não coloquei aqui a divisão, mas se dividir por 10 vai ficar a parcela de 420. O total vai ficar 1.260 mais 420, vai dar um torno de 5.460. A venda, quando eu fiz a simulação, é 6.600. Então você pega o 6.600, que é o valor que você está vendendo, diminui pelo valor que você investiu, que é 5.460, dá 1.140 de lucro nessa estratégia. Então aqui já é uma estratégia que você vai precisar investir uma quantidade maior de dinheiro, né? As prestações vai ficar maiores, mas se você tiver fluxo de caixa também é uma excelente estratégia, está com uma rentabilidade melhor do que a outra, do caso, a situação 1, certo? Então você tem que analisar todo esse processo aí, para saber o que faz sentido para você, o que vale mais a pena, tá bom? Então, na simulação aqui também que eu fiz, teria aqui o print para mostrar para vocês, você compra naquela primeira parte 30 mil pontos, vai fazer a compra normal, e o restante você vai comprar no carrinho, vai dar 4.180, que aí vai ficar o preço melhor, que aí é onde você vai conseguir fazer o lucro nessa operação, porque você vai conseguir comprar os pontos de uma forma mais barata para poder vender ela mais cara. Aí onde está a lógica das milhas. Você tem que analisar por quanto é que você está comprando, por quanto é que você vai vender. Antes de você fazer todo esse processo, se você quiser, você pode ir lá no site da Hot Milhas e você faz a cotação da quantidade de milhas. No caso aqui, a gente está transferindo 50 mil pontos, a promoção é de 100% de bônus, vamos transformar em 300 mil milhas. Aí você é só analisar aqui, quanto foi que eu gastei para produzir 150 mil pontos? Ou quanto foi que eu gastei para produzir 40 mil pontos? Quanto é que eu consigo vender as 80 mil milhas? No caso no caso 1, você vai gerar 80 mil milhas. No caso 2, quanto foi que eu gastei para gerar 300 mil milhas? Que você vai comprar e vai transformar. Então você vai conseguir acumular em dobro. Aí você tem que analisar na venda. Quanto é que você vai vender do outro lado? No caso aqui, ó, essa análise que eu fiz aqui da venda, ó.
Eu gastei 5.460 menos o valor da venda, que é 6.600. Então deu 1.140 de lucro. Essa é a análise que você pode fazer. Essa análise você pode fazer antes de você fazer todo o processo. Então você tem como analisar a promoção antes para saber se faz sentido ou não você aplicar, tá bom? Mas é um conhecimento que você vai adquirindo com o passar do tempo, você vai se habituando e você vai conseguir fazer tranquilamente todo esse processo, tá bom? Se tiver dúvida, deixa nos comentários. A promoção vai até o dia 29. Espero que vocês que acompanham aqui o canal, que tem se inscrito aqui, que vocês consigam executar e colocar essa estratégia em prática, tá bom? Então é isso, galera. Agora é só colocar o conhecimento em prática. E se gostou dessa aula, dá um like, se inscreva nesse canal se não é inscrito, porque já sabe, toda terça, quinta e sábado tem aula aqui ensinando estratégia de cartão de crédito, milhas aéreas e cashback para que você consiga gerar uma nova fonte de renda. Forte abraço, galera. Fique com Deus. Até nossa próxima aula. Valeu.